Hoje eu estou aqui com o Sérgio Greco, um velho amigo meu, começou junto comigo na SIGA, depois virou Microsiga, e hoje nós vamos entrevistá-lo num assunto super interessante, que é essa questão do Bitcoin, da criptomoeda, do blockchain, na qual ele realmente virou um especialista. Está ganhando muito dinheiro com isso, então vamos bater um papo com ele que vai ser muito interessante. Sérgio, essa questão toda do blockchain, que é seguro, que não é de ninguém, que está aí nos computadores que são utilizados para isso. Explica um pouco como é que isso funciona, como é que é a segurança disso, para que serve. Ok. Primeiro queria agradecer, Ernesto, por estar aqui com você. Sabe que você é uma pessoa muito querida a mim e que a gente já se conhece há muitos anos, tem muita história para contar. Cabelos brancos. Cabelos brancos, que eu os tenho agora, mas também estou perdendo. Mas quantas histórias temos para contar, né? E para ver como é que é. Naquela época a gente não tinha tanta tecnologia, mas que para a época a tecnologia que tinha era demais, né? Mas perto do que tem hoje a gente consegue tudo que a gente tinha em computadores enormes que ocupavam salas inteiras. Hoje um celular tem capacidade 10 vezes maior que aquela, né? Mas então vamos lá agora para o assunto, né? Quero agradecer também a todos que estão assistindo ao Ernesto Responde. Então eu gostaria de começar então falando o que é blockchain, né? Blockchain parece um assunto tão atual, né? Mas ele é atual de uma certa forma, mas ele já tem um conceito que já vem lá de trás. Ele é atual porque só agora o pessoal se ligou mais por causa do Bitcoin, então falam blockchain, Bitcoin. Mas a utilidade da blockchain não é só para isso, ela tem outras utilidades, que depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas o começo da blockchain, na verdade, a primeira publicação que teve se falando em blockchain foi em 1991, se não me falha muita memória, que foi justamente um matemático e um físico, né, cujo matemático, eu só lembro do nome dele porque o sobrenome é Haber. Então, sobrenome é Haber, na matemática ele chama Stuart Haber. E ele e W. Scott Stornella publicaram um primeiro artigo falando sobre blockchain. Depois isso foi ressuscitado em 2008, né, que foi quando Satoshi Nakamoto... Esse é o que inventou o Bitcoin. O famoso inventor da blockchain com o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin só existe graças à blockchain, por isso que ele tem essa segurança toda. E o que acontece? Em 2008, Satoshi Nakamoto, que pode ser uma mulher, porque ninguém pode dizer que é um homem, pode ser uma mulher, pode ser um grupo de pessoas, porque justamente ele sempre quis ficar incógnito, que ninguém soubesse quem é, e até hoje ninguém sabe quem é, muitos físicos sabem, mas eu nunca vi ninguém falar realmente quem é. Então o que acontece? Em 2008, em 31 de outubro de 2008, ele publicou um artigo que se chamava o seguinte, que na verdade era um white paper, né? Que é onde você explica o que é aquilo no mundo das criptos. Então, ele, em 31 de outubro de 2008, ele publicou um artigo que tinha o seguinte nome: Bitcoin, um dinheiro eletrônico peer-to-peer, que seria pessoa para pessoa, né? E aí, dentro desse artigo, inclusive, ele cita essas duas pessoas que eu citei anteriormente, que falavam de blockchain, mas que não se usava esse nome blockchain. Mesmo o próprio Satoshi, por curiosidade, esse documento tinha 9 páginas, mesmo ele, dentro desse documento, ele cita várias vezes cadeia ou corrente e cita bloco, mas em momento algum ele diz blockchain. Por quê? Porque não tinha esse nome. Quem deu esse nome, na verdade, depois virou um modismo e foi o próprio mercado que atribuiu o nome. Por quê? Porque blockchain é exatamente isso. São blocos, né, que estão interligados um ao outro, né,
como se fosse uma cadeia ou uma corrente de blocos. Então, por isso... Com informações. Com informações. Contém informações. E essas informações, elas são seguras, quer dizer, não podem ser roubadas ou falsificadas, quer dizer, uma pessoa fora do contexto se aproveitar disso, quer dizer, onde é que está a segurança disso? Então, vamos falar da segurança da blockchain. Para eu falar um pouco da segurança da blockchain, eu vou ter que dizer, por exemplo, o que tem num bloco, vai. Vamos dizer que é formado um bloco. O bloco é formado de um index, que seria um número do bloco. Depois do número do bloco, você tem um negócio chamado hash, que é justamente aí que está a segurança do negócio, que eu já vou explicar na frente, que é a hash, vou continuar só para não perder o raciocínio, dizendo o que tem no bloco. Depois, nesse bloco, você tem um timestamp, que seria o quê? Um carimbo, seria a hora e o dia que aquele bloco foi criado. Né? Depois, em seguida, você teria os dados, que no caso do Bitcoin seriam as transações efetuadas, com o quê? Valor que foi feito, da onde que veio, para onde que foi, com os endereços que foram, fica dentro desse bloco, tudo criptografado. E por último, novamente, a hash que contém o endereço desse último bloco gerado. Tá? Então, o que acontece? Os blocos, a hora que eles são fechados, né, são selados e depois empacotados, eles são entregues numa rede, e essa rede vai encadeando ele em ordem cronológica que não pode ser mexida, porque a hash não deixa que isso aconteça. Depois eu vou explicar o que é a hash para entender direitinho, mas basicamente é isso. É uma cadeia de blocos ou uma corrente de blocos que são interligadas entre si, no qual você pode consultar, né? Mas você não consegue remover nenhuma informação, não consegue alterar nenhuma informação e você não consegue deletar nenhum bloco desse. E é lá que está dizendo, por exemplo, que o Sérgio tem X bitcoins ou X reais, sei lá, está amarrando uma informação que aquilo é sacramentado e válido. Eu vou até fazer uma analogia mais simples, vai. A blockchain é um livro razão. É um livro razão. Então. Tem todos os lançamentos nele, só que nesses blocos, né? Só que com uma diferença, ele é público. Então qualquer pessoa tem acesso. Público para consulta. Ou seja, tem transparência. Então, por exemplo, eu faço uma transação, eu posso procurar minha transação lá, ela vai estar lá. Eu vou ver que ela está lá, ela é segura, e ela é imutável. Eu não tenho como mudar. Se eu mudar algum bloco, se eu conseguisse mudar, mas depois eu vou explicar o porquê eu não consigo fazer isso. Mas deixa eu arriscar e adivinhar. É porque o hash code lá, ele, se você mudar qualquer coisa, não bate mais. É a mesma coisa que eu tivesse um conjunto de números, a soma dá 1.200, se eu mudar qualquer coisinha, não dá mais 1.200, então ele se tornou inválido. Justamente, perfeitamente. Então vamos falar do hash. Tá. O que seria o hash? O hash é uma ideia um pouquinho mais antiga ainda do que a blockchain. As primeiras publicações que teve sobre hash foi em 1961. Foi feita por Wesley Peterson. Ele criou um sistema que ele denominou de verificação cíclica de redundância. Que era para quê? Justamente, cíclica de redundância. É ruim de falar, né? Mas tudo bem, enrola a língua aqui, vocês me desculpem, não sou tão bom orador, mas eu tento. Então, essa verificação cíclica de redundância, ela foi criada para quê? Ele queria justamente ver a correção ou verificar o que era transmitido em redes nessa época e em armazenamento digitais para dar segurança. Então, esse foi o princípio do hash. Aí, isso foi em 61. Em 89, uma outra personalidade aí, Ronald Rivest, ele desenvolveu o MD2, que aí já entra mais um pouco nos moldes do hash de hoje, que isso foi fundamental para a internet, ele que dava segurança. Esse MD2 foi evoluindo para o MD5,
Só que o MD5 já, vamos dizer assim, ele era mais usado em tarefas que não tinha um alto grau de prioridade em segurança, que não é o caso do Bitcoin. Aí, em 1992, desculpa se eu me estender aqui, em 1992 foi criado um projeto europeu que chamava RIP-MD, né, que era um projeto RIP, aí eles criaram o RIP-MD. Dentro desse RIP-MD, eles criaram algumas derivativas, uns derivados, que eram uma Dura M160, uma Dura M256 e, por final, criaram o RIP-MD 320. São códigos, nomes? São funções hash. Essas funções hash que eu falei aí são consideradas seguras até hoje. A Madura MD160, a Madura MD256, essas são consideradas seguras até hoje. Só que em 93 a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Americana, como um projeto interno para justamente validação de documentos, segurança do documento interno deles, criaram um projeto chamado SA. Esse projeto SA tem uma derivativa que é o SA256, que é exatamente esse que nós vamos falar. O SA256 é o que possibilita a blockchain, por exemplo, um dos fatores que possibilita a blockchain do Bitcoin, por exemplo, ser segura. Por quê? O que é um hash? Então, um hash é o resultado de uma função de hash. Poxa, não explicou nada, tá? O hash, esse resultado, na verdade, ele é uma operação criptográfica, vamos dizer assim, uma função que gera uma operação criptográfica que é obtida através do quê? De cálculos matemáticos e lógicos complexos, né? Então, vamos dizer, por meio de uma entrada de comprimento variável, por exemplo, eu poderia pegar o livro aqui do Harry Potter e dar como entrada para essa função. Ele iria fazer um cálculo e ele ia me dar, e aí que está interessante, ele ia me dar uma saída fixa, única e irrepetível. Ele não se repete. Se eu mudar uma letra nesse livro do Harry Potter, ele muda totalmente esses 64 caracteres. Ou seja, ele é super seguro, não dá para se mudar nada a partir do ponto que eu obtenho uma hash, não dá para se mudar, porque ele vai mudar um resultado. Então, são 64 caracteres, é uma corrente lá de caracteres, ou caracteres conectados, né? 64 caracteres, e que esses caracteres, né, têm tamanho fixo, são 64, e qualquer alteração no dado de entrada não se consegue. E outra, ele é unidirecional, ou seja, eu não consigo, através dele, chegar nos dados que eu tinha, que obtiveram nele. E aí eu não posso mudar ele e também não existe repetido. Não. Ele é um número único. Então é com esse número, é como se fosse uma chave que eu vou lá, bom, é esse número aqui, está aqui. É uma aí chave. Tem a informação lá, o valor de quem passou para quem. Então, sim, tem toda essa isso dentro dos dados transacionais do bloco, né? Mas então é isso, quer dizer, o hash é um número que te dá uma segurança porque é uma chave. Combinação, é uma chave. É uma chave. Tá. Vamos dizer assim, uma digital eletrônica ali, dando veracidade àquele documento. E aí toda essa movimentação de criptomoedas é feita dentro desses conceitos do blockchain, sim, que faz com que não precisa ter uma fiscalização, não precisa ter um banco, não precisa ter uma empresa tomando conta desses dados. Eles estão armazenados na internet e se lá está dizendo que o Sérgio tem 300 bitcoins, ele tem 300 bitcoins e não se discute e não dá para chegar e roubar esses bitcoins, nem dá para chegar, o próprio Sérgio chegar lá e falar, não, em vez de 300 eu tenho 500. Sim. Veja bem, primeiro fator, a codificação, o código, por exemplo, do Bitcoin, ele é todo aberto. Então, quer dizer, é um código aberto. Aberto, mas imutável. Qualquer um pode auditar o código do programa
que gera. Então, é um código aberto. E ele só pode ser alterado por consenso. Então, quer dizer, todos os nós, ou os nodes, ou os verificadores que são os responsáveis por esse bloco que é descentralizado, só se todos eles aceitarem é que o código pode ser mudado. Então, é uma confiabilidade que a gente tem no código, na blockchain, que não pode ser alterada, e na validação, que é descentralizada. Existe um trilema dentro da blockchain, que ela diz o seguinte: descentralização, segurança e escalabilidade. É um triângulo que geralmente, se você consegue dois, você geralmente tem que abrir um pouco mão de um. Por quê? Quanto mais descentralizado eu for, mais segurança eu tenho. Mas, por outro lado, eu perco em escalabilidade. Por quê? Porque as operações passam a ser lentas. Começam a demorar muito, porque verifica, reverifica. Se eu tenho uma escalabilidade muito alta, eu não consigo ter uma descentralização tão grande. Então, eu vou ter que pôr verificadores muito menores, como algumas moedas têm isso. Tem moedas que têm poucos verificadores, então elas não têm um grau de segurança tão grande. Agora, e esse negócio da senha? Quer dizer, por exemplo, vamos supor que eu apliquei em Bitcoin ou em qualquer outra moeda, isso foi gravado nessa cadeia de computadores que tem no mundo, usando o blockchain. Então, a gente parte do princípio seguinte: o Ernesto tem lá 1000 Bitcoins e isso ninguém pode mexer, mas eu vou querer chegar lá e vou vender esses bitcoins, alguém vai comprar, e para isso eu preciso de uma senha, né? Como é que funciona essa senha? Sim. E dizem que, por exemplo, se eu perder essa senha, que teve uma pessoa que tinha uma quantidade boa aí de bitcoins, perdeu a senha, não tem como, não é que nem o fato de eu perder uma senha do banco, eu vou lá, falo com o gerente e o gerente quebra o galho. Primeira coisa, qual foi o conceito do Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda? O conceito é de você ser seu banco. E se você é seu banco, você tem que cuidar do teu patrimônio. Justamente para quê? Para você não ter intermediários, não ter terceiros agindo por você. A pior coisa do mundo que tem é, como nós já passamos alguma vez na vida, e talvez quem esteja nos assistindo também já tenha passado, tipo liquidação do Comindi, liquidação do Banco Safra, né? Safra não vai mais. Qual era aquela poupança que todo mundo fala, que Bamerindos também foi embora? Então, quer dizer, tinha N instituições financeiras que foram embora e a gente deu tchau pro nosso dinheirinho que estava lá. Eu não fiz nada de errado. Tinha tudo, a senha do banco, a documentação bonitinha, e meu dinheiro foi embora. Então foi justamente criado para isso. Você é dono do teu dinheiro. Agora, se você não tiver o mínimo de cuidado com o teu dinheiro, que é a senha fica difícil, certo? A dificuldade não é eu guardar uma senha minha, né? Então, vamos falar o que seriam essas senhas ou chaves, né, no caso. Se você abrir, por exemplo, uma conta numa blockchain, tá? Fica mais simplificado, mas aí, na verdade, você está custodiando a tua moeda a um terceiro. Por quê? Na verdade, ele fica com a tua chave privada, ele que controla isso, e você vai ter uma senha de usuário normal, certo? E vai ter uma chave pública, que, na verdade, essa chave você pode mostrar para todo mundo, porque, na verdade, é como se fosse um endereço de e-mail. Ou a tua conta do banco, que você passa para alguém e fala, deposita aqui para mim. Então essa senha, você vai ter essa pública, mas você não vai ter a chave privada. Porque, na verdade, você está operando numa corretora. Uma exchange é uma corretora, e a custódia realmente do que está na blockchain é dela, não tua. Qual o perigo disso? Se essa exchange ou essa corretora quebrar, adeus minhas criptomoedas, porque eu não tenho acesso direto na blockchain. Agora, vamos dizer que eu compre isso direto. Eu compro de uma forma direta, compre numa DEX, que é uma exchange descentralizada. Para isso, eu vou ter que ter uma carteira. Seja uma Cold Wallet, uma Hot Wallet. O que seria Cold Wallet, Hot Wallet?
Hot wallet, consideradas carteiras quentes, são tipo carteiras da web, carteiras de mobile. Você pode ter uma carteira em mobile, pode ser simplesmente uma extensão do navegador, que seriam as hot ou de web, né? E você tem algumas carteiras que elas são hard wallet, são carteiras físicas mesmo, né? Mas sempre entenda uma coisa, nunca as tuas moedas vão estar dentro de nada, elas nunca vão sair da blockchain, nunca vão sair. Você tem simplesmente as chaves que você consegue acessar dentro da... Porque tem gente que acha que ele coloca uma carteira no celular e a hora que ele transfere as moedas para lá, as moedinhas estão ali. Não, não. O que tem ali é os endereços das moedas e está salva toda a senha ali, que facilita o teu uso. Só isso. Mas, na verdade, elas estão na blockchain, por isso que é seguro. Ninguém nunca vai conseguir sacar um Bitcoin. Ele não sai da blockchain, ele sempre está dentro da blockchain. Ele não sai de lá. Não, mas eu posso então vender. Mas se eu quiser converter esses Bitcoins em reais? Ótimo. Você vende para alguém que vai te pagar isso aí em reais. Você saca teus reais, mas o Bitcoin você não consegue tirar. Ele vai ficar lá, é que nem uma conta de banco, vamos dizer. Eu não peguei o dinheiro físico no banco, mas eu transferi da minha conta para o Ernesto. Ela sai da minha conta e vai para o Ernesto. Eu não peguei o dinheiro e dei para o Ernesto. Eu simplesmente transferi meu crédito ali. O que ele faz o Bitcoin, na verdade? Ele transfere uma quantidade daquele meu endereço para o teu endereço. Então você aí passa... tem aquele conceito que o Bitcoin vai ter um limite, né? Quer dizer, ele está sendo gerado pelos tais mineradores, está sendo gerado aos poucos, e depois vai chegar no limite e aí não tem mais. Então é por isso também que ele se valoriza. Sim, cada escassez. Da escassez. Bom, aí isso está lá em segurança, não tem perigo. Agora, a questão da valorização. Por exemplo, o Bitcoin custa X. Por que um dia ele custa X, outro dia ele custa Y? Vamos lá. Aí existe uma parte, o Bitcoin ele tem uma volatilidade muito grande. Né? Ele tem uma volatilidade muito grande. O que você chama de volatilidade? Você por exemplo, está dizendo que ele não some, quer dizer que se tem 1 milhão de Bitcoins, eles podem trocar de mãos, mas continua tendo sempre 1 milhão. Quer dizer, vai crescendo esse número, mas num determinado momento é aquele número e acabou. Sim, mas como todo mercado de oferta e procura, o que acontece? Se eu tenho muita oferta num determinado momento, mesmo ele sendo uma moeda escassa, isso pode acontecer no mercado tradicional. Por exemplo, todo mundo começa a vender o ouro por algum motivo, o preço do ouro vai cair. Todo mundo começa a comprar ouro e guardar ouro, vai subir o preço no mercado. O Bitcoin é a mesma coisa, é oferta e procura. Então, o que acontece? Se existe, por exemplo, como no dólar, estou com medo de que vai acontecer algum problema no país, ou que instituição bancária está isso, está aquilo, o dólar sobe. Por quê? A procura aumenta. Todo mundo começa a comprar para fazer um hedge, ou usar aquilo como reserva de valor. Mas o Bitcoin, por exemplo, você falou do dólar e tal, mas a oferta e a procura de qualquer bem, vamos falar assim, por exemplo, um carro. Um carro ele se valoriza se realmente, olha, esse carro é muito bom e tal, todo mundo quer comprar, se o preço estiver barato, vai faltar carro, então o preço aumenta. Então existe um fator que faz aquele bem subir ou baixar. Assim como o próprio dinheiro, né, o real, né, como o real está lá nos bancos e tal, uma moeda em relação à outra principalmente. O dólar se valoriza porque os Estados Unidos ficou mais rico que o Brasil. Mas no caso do Bitcoin ou de qualquer outra moeda, é baseado unicamente na oferta e na procura. Quer dizer, se as pessoas muitas pessoas quiserem comprar, mas não existe um fator externo. Então, existe até o risco de chegar um dia, todo mundo chegar e falar assim, eu não quero mais Bitcoin. Aí todo mundo vai vendendo, vai tentando vender. E se o Bitcoin não fosse aceito no futuro nas lojas ou para você comprar um bem de verdade, você não acha que existe um risco de ele, vamos dizer assim, melar? Quer dizer... Bom, tentaram melar o Bitcoin de todas as maneiras. Todas as instituições financeiras, todos os bancos centrais do mundo, todos os governos tentaram derrubar o Bitcoin. Se até hoje não derrubaram, agora ao contrário, tem banco
oferecendo Bitcoin, instituições fortes entrando e comprando Bitcoin para fazer parte de caixa. El Salvador, agora no ano passado, começou a usar o Bitcoin como moeda nacional, institucionalmente. Então, consolidou como uma moeda de pagamento, apesar de ainda ter pouco uso como moeda de pagamento. Só que o que ocorre? Vou te falar o seguinte, qual o valor do Bitcoin? Vou te fazer uma pergunta para responder isso. Quanto vale a tua liberdade? Bom, vale muito, mas o Bitcoin pode ter já, vamos dizer assim, ganho esse status de uma moeda que vai realmente sobreviver e vai... Agora, nós temos mais de 9.000, né, criptomoedas. Vão acabar algumas, vão realmente... Já acabaram várias. Já acabaram. E a pessoa que tinha essa moeda, ela perdeu tudo. Perdeu. Veja bem, até ontem, ou hoje de manhã, acho que eu dei uma olhada, porque às vezes fica meio atarefado, tinham 18.740 moedas ou tokens. Agora já deve ter uns 18.750 e pouco. As diabas surgem todos os dias. Então, inclusive, no Ernesto Responde que eu fiz há um tempo atrás, eu tinha levantado que tinha exatamente 8.903. 18.700. Nossa, todo dia. Não faz tanto tempo assim. Todo dia. Bom, e aí, aqui para os nossos ouvintes, seria recomendável não adquirir essas moedas que, vamos dizer assim, não são famosas, tal. Ou sim. Nunca compre por ser famosa ou não. Isso não é uma recomendação, em hipótese alguma, de investimento. Sei que tem muita gente aí que já está querendo ver não é uma recomendação de investimento. Simplesmente eu vou falar o que eu, por exemplo, faço. Né? Mas isso não é indicação de investimento. Você que está ficando rico. Agora, eu faço, não, imagina, mas vou ficar a longo prazo. Então, o que se deve fazer quando vai se adquirir qualquer bem? Né? Vamos para o mercado tradicional. Em que empresa eu invisto no mercado tradicional? Nossa, que pergunta. Todo mundo vira e mexe um amigo. Vem cá, que ação que eu compro? Né? Mas aí tem uma diferença. Eu vou investir no Ford ou no Volkswagen ou na Mercedes? Pô, eu vejo lá que o Mercedes é melhor. É Mercedes. Mas o Ford vende mais, é mais barato. E aí vem o fator. Fundamentos. Sempre analise fundamentos. Outra coisa, não adianta você investir em uma coisa que você não gosta. Primeiro você tem que se identificar com aquela ideia. Falar, poxa, olha que negócio legal. Isso aqui tá me passando uma ideia de uma coisa que eu compraria, uma coisa que eu gosto. Poxa, ninguém nunca pensou nisso, olha que legal, acho que isso aqui dá certo, isso aqui é bacana. E você me falou que, por exemplo, o Bitcoin tem uma grande diferença em relação ao Ethereum e às outras moedas. Explica isso, quer dizer, qual a diferença entre o Bitcoin e o Ethereum? A diferença é o seguinte, na verdade, o Ethereum surgiu baseado no Bitcoin. Né? Só que a Ethereum, o que acontece? O Bitcoin foi feito simplesmente para ser uma moeda de pagamentos e só. Só mas só perto do que existe hoje no mercado de criptoativos. Porque a Ethereum, ela veio com outro conceito. Ela usa o conceito da blockchain, só que ela criou um conceito de contratos inteligentes, que são os famosos smart contracts. O que seria isso? Ele consegue fazer outras aplicações dentro da blockchain que não seja só controlar o Ether. Porque todo mundo fala Ethereum como moeda, mas na verdade não é. Ethereum é a blockchain e o nome da moeda nativa da Ethereum é Ether. Né? Me chama Ether, mas todo mundo chama por Ethereum. Ficou até eu falo. Eu comprei um pouco de Ethereum, desse tipo. Mas é Ether, né? Então, o que ela faz? Com isso, ela deu origem a uma série de outras aplicações que não tinham na blockchain. Né? Então, você pode tokenizar ativos, você pode tokenizar acessos a tipos de serviços,
Você pode usar tokens também como parte de pagamento, que até se confunde como moeda, né? Existem tokens de pagamentos. Então, a Ethereum, ela deu origem a esses contratos inteligentes, que você pode fazer outro tipo de coisa. Só para ter ideia, hoje nós temos os tokens não fungíveis, que seriam tokens únicos, que são tokens, por exemplo, de arte, de música. Que é o tal do NFT. NFT, né? Que seria a tradução, seria tokens não fungíveis, né? Que é a tal da NFT. Que ela pode ser o quê? Ela pode ser uma obra de arte, ela pode ser uma música, ela pode ser até uma frase de um Twitter, ela pode ser a representação de uma pessoa, ela pode ser uma série de coisas. E eu falei já numa live anterior que isso tem valor assim como o quadro da Mona Lisa, que foi feito há muito tempo atrás, tem valor até hoje. Quer dizer, tem valor simplesmente pelo fato de ter valor. Acabou. Subjetivo, né? Subjetivo, é. Subjetivo. E aí, se você comprou aquilo, é torcer, porque eu acredito que tem alguns desses NFTs que um dia também vão perder valor, né? Eu faria muito mais coisa com 2 bilhões de dólares do que ficar com um quadro na parede. Exatamente. Então aí pode cair de valor. Quer dizer, não é que se você comprar um NFT vai subir sempre. Pode também cair. Podem ter alguns que compram esse caro e já caia. Tem alguns que foram comprados, para citar alguns exemplos aqui, existe um que foi vendido no seu site, que é o Binance, que seria Bored Ape Yacht Club. Eles foram lançados recentemente, em 2021, em abril de 2021. Eram 10 mil macaquinhos que têm expressão, assim, meio de cada um diferente. Cada um diferente do outro, porque uma NFT, o valor dela está justamente nisso. Essa autenticidade única. Eles são criados por um algoritmo, né, que juntam 170 características, que entre elas estão o quê? Cor dele, acessório que ele usa, a roupa que ele está usando e até as expressões deles mudam. Então, o que acontece? Vamos dizer, ele tem lá 10 mil NFTs desses macaquinhos. Vamos dizer que uma certa uma qualificação específica, apesar que desses 10, vamos dizer que eu tenho 10 mil e eu tenho um grupo de 40, vai? Dentro desses 10 mil, que eles têm uma característica que nenhum dos outros tem. Tá? Então, eles já são diferenciados, né? Só que tem uma coisa, mesmo entre eles são diferentes. Mas todos eles vão dizer que tem lá um cachecolzinho que só esses 40 têm, os outros não têm. Então eles são considerados raros. Então eles já têm um preço um pouco maior, né? Só para ter ideia, para encerrar essa parte, para o pessoal ver como funciona esse mercado. Quando fizeram, em abril agora, o lançamento de 2021, recente agora, fizeram esse lançamento, venderam 10 mil desses bonequinhos, dessas figurinhas, né, para simplificar, são figurinhas. E o pessoal comprou. Comprou. Alguém comprou. Foi vendido rapidamente, arrecadaram 2 milhões de dólares nesses 10 mil que venderam. Ou seja, se eu tirar uma média, aí saiu 200 dólares. Né? Uns mais caros, mais baratos, dependendo da raridade, tudo. Então, o Neymar agora, uns tempinho atrás, agora comprou 2 desses macaquinhos, pagou 6 milhões de reais. Pagou. E quanto vale hoje? Agora, só o tempo sabe. Ele comprou tem pouco tempo. O Justin Bieber comprou que chama App, né, que é o nome desse bonequinho. Comprou um App, pagou 1,3 milhões de dólares. Então, quem comprou um desse por 200 dólares deve estar contente. E parece que, para as últimas pesquisas que eu fiz, o mais comunzinho deles está custando 220 mil dólares. Ou seja, um que saiu por 190 dólares está custando no mínimo 220 mil dólares. Pelo que eu estou vendo, você compraria. Não comprei. Eu passei. Mas eu digo comprei assim, outros. Então. Comprei outros. Porque tem muita coisa. É aquilo, são 18 mil e poucas moedas. Então você tem que se concentrar em projetos. A gente dá uma olhada num projeto, se já não gosta, já larga de lado, pega outro.
Outra, tem que se aprofundar, tem que ver. Agora, sério, né? Análise fundamentalista. Eu tenho que ver quem é a equipe que desenvolve, quem são os investidores que estão por trás, né? Se no roadmap, que é, vamos dizer assim, é um cronograma do que eles vão fazer, se realmente eles começam a entregar, se as soluções que eles prometeram funcionam ou não, né? Tudo isso demanda trabalho. Não dá para fazer isso em 18.700 moedas. Então você é obrigado a pegar ali uma meia dúzia, conversar com outras pessoas que também são do mercado, às vezes você pega umas dicas. E outra, o bom disso é quem consegue comprar antes dos lançamentos. Eu vou lá, eu entro. Claro que a gente nunca vai pegar como investidor, que aí só pega um cara que tem muito dinheiro. E seria convidado, entraria, bancaria um negócio desse, ele vai comprar os tokenzinhos a centavinhos. E depois, quando eles estão lançados, já são lançados a $2, $3. Quem pagou 1 centavo numa coisa que no lançamento já virou $10, $12, e lá amanhã pode custar $1.000, $2.000. O Bitcoin, só para ter ideia, já teve o valor de 0,0003. Hoje está em $40 mil. Então, Sérgio, teve um Ernesto Responde em que eu dei o seguinte recado. Eu falei assim, olha, tudo isso aí de Bitcoin, de criptomoedas e tal, é válido, né? Mas tem o mesmo risco de ganhar como de perder. E aí o que eu recomendei para o pessoal, falei assim, olha, você pode apostar nisso, assim como você pode ir num cassino, você pode ir numa roleta, você pode ir num bingo, que são também lugares onde você pode ganhar uma grana violenta, como pode perder tudo que você levou. Você diria que existe uma certa similaridade entre isso? Não. Não? Não. Então, explique para os nossos ouvintes. Criptoativos se baseiam em tecnologia e conhecimento. Então, o que acontece? As pessoas têm que estudar, têm que investir naquilo, estudar a tecnologia, como funciona, ver coisas. Por exemplo, pega um Ethereum, a maioria desses tokens que são lançados hoje são lançados só por causa da Ethereum e trabalham na plataforma dela. Cada transação paga taxa. Isso gera rentabilidade, ou seja, é um ecossistema que se retroalimenta. Então ela tem um valor. Por exemplo, a diferença do Bitcoin e da Ethereum, a Ethereum hoje ela tem um valor de plataforma. Muita gente paga para usar Ethereum. Por quê? Porque eu não preciso ter uma blockchain para emitir um token, mas eu tenho que usar, eu não preciso, o meu token ter uma blockchain específica. Pode ser uma criptomoeda, precisa. Agora, para ser um token, não. Mas eu tenho que usar a plataforma de alguém. E se eu uso a plataforma de alguém, esse alguém vai ganhar taxas de transação, porque eu estou usando a blockchain dele. Daí vem o dinheiro. Inclusive, agora a Ethereum só tinha um problema que eu achava, porque ela tinha uma emissão, ela não tinha. Não dizia assim, ó, vai emitir tantas. Como o Bitcoin, ela não tem essas O Bitcoin tem um limite. Só que eles criaram um critério agora, que ela pode ir modernizando. Ele criou um critério do seguinte, uma boa parte das taxas, tá? Ao invés de ir para os mineradores, ele queima essa moeda. Tá? Ele queima, ele some com ela, desaparece, ele compra isso na rede e queima ela como se você pegasse um monte de dinheiro. Vamos dizer, é um enxugar o dinheiro no mercado. A Casa da Moeda emitiu dinheiro demais, ela fala, isso aí vai me gerar inflação, o dinheiro vai valer pouco. O que eu faço? Vou recolher 50% da moeda que tem no mercado e vou literalmente queimá-la. Tá. Ou seja, não tem mais. Então, o real vai começar a ficar muito mais valioso. Por quê? Porque ter um real vai custar mais caro, porque não tem a escassez. A abundância da moeda gera inflação. Né? É o inverso da inflação, né? Então, isso... Ou seja, então, a queima da moeda. Por exemplo, tem a Binance Smart Chain, tá? Que a BNB, que é uma moeda, para aprender uns bons tempos atrás, uns 2, 3 anos atrás, ela custava $4, ela chegou a $660. Ela começou como um utility token, ela só servia para pagar taxas na Binance. Você fazia uma operação na Binance, se você tivesse BNB, que era a moeda deles, e você cobrasse as taxas de lá, você tinha uma redução absurda na taxa dos teus trades lá, nas tuas compras e vendas.
Depois, com o tempo, eles criaram a própria blockchain deles. Hoje tem jogos que foram feitos na plataforma da blockchain deles. E isso já fez a moeda valorizar. Se ela fosse simplesmente uma moeda utility, só para usar para pagar taxa, mas não teria subido o valor. Mas por quê? Porque começaram outros a utilizarem lá e que isso gera renda. Aí o que ele fez? Mesma coisa. Como o utility geralmente não tem um mínimo de impressão para emitir, o que ele faz? Ele pega um valor, ele pega, por exemplo, a Binance é a maior corretora exchange do mundo. Ele pega uma parte do lucro da Binance, compra BNB e queima, para justamente fazer com que a moeda não perca valor. É uma forma. É como às vezes os bancos fazem. Por exemplo, os bancos vão lá e compram ações deles mesmos e tira do mercado. Itaú mesmo, uns tempos atrás, ele fez isso. Ele tira ou redistribui entre os diretores ou ele tira do mercado. Para quê? Para não cair o preço das ações. Mas aí nós estamos falando, exatamente, porque nós estamos falando assim, o banco tem um valor determinado, sim, que é representado pelas suas ações. Se tiver menos ações, aquele mesmo valor, cada ação vai valer mais. Por exemplo, se a gente pegar hoje, né, vamos falar de valor, como eu falei, a gente pode tokenizar qualquer tipo de ativo. Então, posso tokenizar ouro, posso tokenizar prata, posso tokenizar uma commodity. Ou seja, é comum, vamos falar em uma securitização. Fazer uma securitização. Vou lá, eu tokenizo algo que fica fácil de fracioná-lo, mas, na verdade, ele tem um bem como garantia. Ou ele pode ter o quê? Uma prestação de serviço por trás disso, que tem seu preço. Né? Ou até mesmo ele ser usado como moeda realmente de pagamento. Por exemplo, o Visa vai começar a aceitar criptomoedas, PayPal, aceitar. Ou seja, a partir do ponto que tem aceitação, por que eu confio no dólar? Se eu sei que eles não têm mais reserva, que eu sei que eles têm uma dívida pública imensa, eu sei, mas eu acredito. Tá bom, então muita coisa vem disso. Né? Hoje eu acredito muito mais na tecnologia do que nos políticos, nas pessoas. Quando eu te perguntei quanto vale tua liberdade, eu só quis dizer o seguinte, imagine se hoje um cidadão ucraniano que perdeu tudo, que a bolsa está fechada, ele não consegue vender as ações dele, que o banco está fechado, ele não consegue sacar o dinheiro dele. Se ele tivesse criptomoeda, ele saía de lá com a roupa do corpo, ele teria dinheiro em qualquer lugar do mundo. Por isso que eu falo, quanto vale a segurança e a liberdade? A minha criptomoeda, nenhum governo, nenhuma instituição, ninguém me tira. Ninguém me tira. Só para finalizar, minerador não tem mais condição de ser, não vale a pena? Existem muitas moedas que ainda são mineráveis, outra não é nem questão que não vale a pena. Né? Por exemplo, no Bitcoin, que ele trabalha com, na mineração dele, trabalha com Proof of Work, que é uma prova de trabalho. Né? Isso exige um poder computacional muito grande. E outra, de 210 mil blocos em 210 mil blocos, essa recompensa que é dada para quem consegue fazer essa mineração diminui pela metade. Tanto é que quando começou, era 50 bitcoins por bloco minerado. Quem ganhava essa recompensa, quem conseguia minerar esse bloco. Hoje está em 6,25. Em 2024, que vai ser o próximo halving, que o anterior que teve foi em 2020, só para ver, começou com 50, só tivemos 3 halving até hoje, vai ter o quarto em 2024. Em 2024, esse valor vai passar para 3,125. Então, cada vez diminui mais. O último bloco de Bitcoin vai ser minerado em 2140 para completar os 21 milhões de Bitcoins. E até hoje já foram emitidos 18 milhões, 700 e pouco, quase 19 milhões de bitcoins. Ou seja, ele vai cada vez ficar mais escasso. Mas o que o minerador, a despesa de energia elétrica e dos computadores, que você falou, quer dizer, cada minerador também pode ter uma cadeia de computadores. Sim, hoje então, a mineração do Bitcoin ficou muito profissional. Hoje só grandes fazendas conseguem minerar. No começo, qualquer pessoa com computador médio e uma placa de vídeo minerava. Hoje, no Bitcoin,
isso fica quase que impossível. Por quê? Porque existem ASIC, que são máquinas feitas só para isso, que tem um grande poder de processamento, e outra, existem fazendas que têm 1.000, 2.000, 3.000 máquinas dessas, só para ter ideia, cada máquina dessa custa 20 mil, 25 mil dólares. Então é um investimento muito alto, fora o gasto de energia. Mas isso você está falando então, de uma forma geral, geral. Qualquer moeda. Agora, tem outras moedas que não, que a forma de já fazer essa mineração, elas são feitas de um sistema que chama Proof of Stake, ou seja, é prova de participação. A pessoa adquire um certo número daquela moeda, guarda aquela moeda, fica com ela travada lá e vai ganhando rendimento. Ou seja, ela vai minerando, colocando moedas à disposição para gerar liquidez. E para isso ela não precisa ter um equipamento muito grande. Não, aí pode ser um equipamento normal. Por quê? Porque já são cálculos mais simples, cálculos mais fáceis, e é baseado em outro sistema, não é baseado num sistema. Porque os mineradores, na verdade, a cada 10 minutos lançam um bloco, quando ele é fechado. A hora que lança esse bloco, entra todo mundo com esse poder, todos junto, tentando brigar para quem descobre primeiro. Quem descobre primeiro diz para a rede, descobri. Aí a rede ainda autentica isso, dizendo, tá certo, ok. Que a rede ainda pode negar, falar, não, o que você descobriu aí está errado. Então a segurança também vem daí. Pelo que eu estou vendo, você é uma pessoa que já é rica desde a época que a gente se conhecia. De saúde, de amigos. Mas eu digo, os nossos ouvintes, você poderia dizer que é uma possibilidade, é uma coisa que vale a pena pensar, de talvez se aprofundar, estudar melhor, que existe a possibilidade de você realmente ficar rico, ou pelo menos melhorar sua condição de vida dentro desse mercado, de toda essa tecnologia que estamos aí. Quer dizer, não é um negócio ruim, é um negócio que pode ser ruim, mas tem muito mais chance até de ser bom. Eu diria o seguinte, abram a cabeça com as novas tecnologias, porque às vezes o pessoal de mercado, né, fica com medo de novas tecnologias. Gente, a tecnologia, ela é sua aliada, ela não é sua inimiga. Então, pegue essa tecnologia, estude, invista em você, veja os novos conceitos, como eles funcionam. Segredo de sucesso é preparação e oportunidade. Oportunidades às vezes aparecem do nada, mas se a pessoa não for preparada, não adianta nada. Então tudo tem que ser estudado, aprofundado. Não evitem de gastar em cursos, coisas desse tipo, ou até mesmo não tem dinheiro. Não. Vai lá, hoje tem tanto material gratuito disponível na internet, mas estude, em vez de ficar fazendo às vezes maratona de filme, que eu também gosto de fazer, mas faça o seguinte, faça uma maratona de leitura, leia alguma coisa interessante sobre tecnologia, mude a cabeça. Todo mundo acha que a tecnologia vai acabar com a minha vida. Não, ela veio para me dar conforto, e outra, ela está criando novas profissões, dando novas oportunidades. O que acontece nesse mundo cripto é justamente isso, são novas oportunidades que está gerando milionário de monte. Agora tem uma coisa, o que gera riqueza, trabalho. Riqueza se conquista com trabalho. Agora, a partir do ponto que você começa a ganhar um capital com o seu trabalho, você tem que fazer esse capital trabalhar para você. Então, aí sim você procura investimentos. Sempre entre de pouquinho. Pense em ter altos lucros a longo prazo. Tudo que é curto prazo não gera riqueza. Pode até gerar um pouquinho de dinheiro, mas depois você devolve tudo para o mercado, perde o dinheiro. Então, pense a longo prazo, pense naquela coisa, seja um fundo e fale assim, olha, eu vou começar, principalmente a molecada, né, que hoje aí está com 20 anos, 18, pense em investir para daqui 30 anos, 40 anos, que eu garanto para você que nos próximos 10 anos você vai me agradecer e ficar bem contente. Sérgio, muito obrigado pela entrevista. E eu tenho certeza que eu vou receber milhares de solicitações para você voltar aqui com a gente
E aí a gente tem mais uma conversa. Com o maior carinho, você sabe, você é meu amigo, além de tudo, meu mentor, porque realmente sempre me espelhei muito em você, na tua trajetória, como empresário, como amigo, como ser humano, uma pessoa de caráter acima de qualquer coisa, sabe que eu te amo de paixão. Exatamente. E você sempre foi uma pessoa que... Comecei com ele menino, gente. Comecei com o Ernesto, tinha 14 anos de idade, foi um paizão para mim em termos de tudo, somos amigos até hoje.